seja o nosso Deus, né? Terceiro dia de acampamento, graças a Deus por isso. Louvamos a Ele pelo cuidado que Ele tem tido para conosco durante esses dias, pelo que aprendemos, né? Em convivência com os irmãos, em comunhão uns com os outros e também com o nosso Deus. Aprendemos, né? Ouvimos já aí 2 mensagens maravilhosas que o pastor Ramon falou muito ao nosso coração. E a nossa oração, né? Para que Deus use cada momento desse acampamento para estar falando conosco, para estar trabalhando em nossas vidas. Como o tema diz, vivendo para a glória de Deus, tudo que fazemos, né, nesses dias é para a glória de Deus. Seja aqui nesse momento de culto, adorando ao Senhor, seja nas brincadeiras, seja na parte de alimentação e na parte livre, tudo que fazemos que seja para a glória dele. Nós vamos estar orando. Peço aos irmãos se coloquem de pé, vamos agradecer ao nosso Deus e pedir a Ele por mais esse dia, por esse culto, pela mensagem que ouviremos nessa manhã. Bendito Deus, nós agradecemos ao Senhor por esse dia. Te louvamos, ó Pai, pelo teu cuidado, pela proteção do Senhor até aqui. Ó Deus, que o Senhor mais uma vez esteja nos abençoando neste dia, que a tua palavra, Pai querido, possa continuar falando em nossos corações. Abençoe, ó Deus, tudo que iremos fazer nesse dia, tudo que irá acontecer, que possamos, ó Pai, estar fazendo tudo para a tua glória, Deus. Fique com cada um de nós, use as nossas vidas, ó Pai, para o teu louvor. Perdoa, Deus, os nossos pecados e receba o nosso culto que prestamos a Ti. Em nome de Jesus nós choramos. Amém. Ainda de pé, nós vamos louvar ao Senhor com o hino 3 do cantor do Senhor. Vamos todos juntos? Vivendo para a glória de Deus. Ficou fraco, né, gente? Depois da meu café ali. Vamos lá? Vivendo para a glória de Deus. Muito bem, vamos louvar ao Senhor.
firmamento anunciam as obras das tuas mãos. O 2. Um dia declara isso a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. E através da palavra do nosso Deus, e através da bondade dele, né, ele revela a sua graça a cada um de nós, revela a sua glória, através da criação de tudo que ele criou. Nós vamos estar louvando ao Senhor com mais um hino, o hino 7 do cantor cristão. Coração
Amém, meu irmãos. Que esse seja o desejo do nosso coração, seja o meu desejo viver para Jesus. Eu convido os irmãos a estarem abrindo as suas Bíblias em 1 Coríntios. 1 Coríntios 10, 31 a 33. Nós vamos estar lendo a palavra do Senhor. Os irmãos que puderem, podem se colocar de pé. Amém, irmãos? Portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem a igreja de Deus. Assim como em tudo, eu também procuro agradar a todos, pois não busco meu próprio bem, mas o de muitos, para que sejam salvos. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. O apóstolo Paulo escrevendo os ensinamentos para a igreja de Corinto que servem para nós. A palavra de Deus, ela é atual. Vamos estar louvando ao Senhor com o cântico Em Tua Casa, Senhor. Neste momento nós vamos estar cumprimentando os irmãos. Nós agradecemos ao Senhor porque Ele nos concede esse momento de comunhão, de estarmos reunidos. Temos alguns pela primeira vez que estavam no acampamento. É motivo de estarmos alegres, adorando ao Senhor. Então vamos cantar o cântico Em Tua Casa, Senhor, enquanto cantamos, os irmãos estejam se cumprimentando. E após vamos estar cantando o cântico Tua Graça Me Satisfaz. Em Tua casa, Senhor, os filhos seus amigos se encontram felizes, pois fazem parte da Tua imensa família. E com um sorriso feliz,
abrir. Neste momento teremos uma participação com a Simone e a Lívia. Deus continue abençoando a Simone, Rebeca e a Lívia. Nós vamos estar orando. Eu peço ao irmão Israel que esteja orando a Deus, pedindo a favor da mensagem, né? Que Deus possa usar mais uma vez o pastor Ramon. Pai de graça, nós somos gratos, nós neste momento estamos felizes, graciados com a oportunidade de estarmos reunidos em nome de Jesus. Queremos aqui, ó Deus, exaltar o teu nome, te adorar, reconhecendo, ó Deus, que o Senhor é o único Deus, não há outro, e o Senhor é o nosso Deus, Pai. E nós somos gratos ao Senhor por ter sido alcançados, mesmo sabendo que não temos merecimento algum, que não temos nada, ó Deus, para poder dar ao Senhor, ainda assim, o Senhor nos alcançou pelos méritos de Cristo, e nós estamos aqui neste momento, ó Pai, para poder estar retribuindo o nosso louvor e a nossa adoração, Pai. Sabemos que jamais podemos retribuir de forma, ó Deus, querido, que satisfaça tudo que o Senhor fez por nós. Nós estamos aqui, ó Deus, querido, entregando o nosso coração, a nossa alma, o nosso louvor e a nossa adoração, Senhor. Pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor aceite, ó Deus, querido, o nosso louvor, o Senhor aceite o nosso culto, ó Pai, mesmo com as nossas dificuldades, clamamos que o Espírito Santo do Senhor aperfeiçoe tudo, ó Deus, que Ele quer que acontecer
que assim tudo possa redundar em glória e louvor para o nome do Senhor. Amém. Ó Deus, nós clamamos ao Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração mais uma vez, através do teu servo, pastor Ramon. Sim, Jesus. Assim como o Senhor falou nas outras oportunidades, que seja mais uma oportunidade para o Senhor falar ao nosso coração, ó Deus. Amém. Que seja um canal pelo meio do qual o Senhor possa, ó Deus, falar, que o Senhor possa se comunicar conosco nessa manhã mais uma vez. Amém. Nós estamos, ó Deus, querido, necessitados de ouvir a tua voz, estamos Sim, necessitados Jesus. de sermos, ó Deus, querido, transformados pelo poder da tua palavra, Pai. Amém. Continua nos abençoar, continua a abençoar cada um, ó Deus, que está aqui neste acampamento. Sim, Jesus. Ó Deus, e que os dias que ainda vamos ficar aqui hoje, amanhã, que sejam os momentos agradáveis, momentos produtivos, momentos proveitosos, ó Deus, tanto para a nossa comunhão e, sobretudo, ó Deus, querido, para o nosso crescimento espiritual. Sim, Jesus. Continue a nos abençoar, nós agradecemos ao Senhor e te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. O pastor Ramon está com a palavra. Obrigado, Chaves. Irmãos, bom dia. Foi fraco mesmo, né? É uma alegria estar com vocês mais uma vez. Sempre bom poder compartilhar com os irmãos tempo, diversão, boa conversa, a comunhão que só pode ser experimentada por aqueles que pertencem à família de Deus. Eu sei que vocês estão cansados, né? Ninguém acha que foi dormir mais tarde do que eu nessa noite, né? Eu fui literalmente a última pessoa a sair desse pátio aqui. Hã? Ia ficar sozinho, só não fiquei mais porque não tinha nenhum filho de Deus para ficar comigo, né? Senão eu ficava mais, né? É que eu vi, não vou citar ela hoje não, que ela hoje está presente, então eu não quero me comprometer. Irmãos, nós temos caminhado aqui em sermões sobre como nós vemos em sermões em que nós temos aprendido sobre como nós podemos viver para a glória de Deus, como nós podemos glorificar o nome do nosso Deus, o que extrapola o culto comunitário, como nós já falamos lá da primeira vez, né? Glorificar a Deus é muito mais do que na igreja no domingo, viver para a glória de Deus é muito mais do que cantar louvores ao seu nome ou ouvir sermões. Nós vimos, inclusive no texto que lemos agora mais cedo, que todas as coisas da nossa vida, as mínimas coisas inclusive, ou as coisas mais corriqueiras, né? A comida e a bebida, devem ser feitas para a glória de Deus. Ou seja, se nós jogamos dominó, né? Isso deve ser feito para a glória de Deus, como também se nós, num culto comunitário, nós entoamos louvores ao Senhor, nós também fazemos isso para a glória do seu nome. E na nossa caminhada aqui, nós já vimos sobre como nós... É claro, isso é muito amplo. Na verdade, nós poderíamos pegar qualquer sermão e encaixar nesse tema, porque no final das contas, a intenção de qualquer ensino da palavra de Deus, em última instância, é realmente a glória de Deus. Então a gente poderia pegar qualquer aplicação de qualquer sermão e integrar esse tema tão pertinente, né? Porque diz respeito ao nosso propósito de vida. Nós fomos criados para a glória de Deus e, como eu já disse nos 2 sermões anteriores, fora desse propósito de glorificar a Deus, a nossa vida não tem sentido. Se nós não formos sal e luz, nós não temos sentido na nossa caminhada, e se nós não servirmos aos irmãos com amor e dedicação, por meio dos dons que o Senhor nos deu para edificar a igreja, nós também estaremos num despropósito. Portanto, no final das contas, todo o grande ensinamento da Escritura diz respeito a isso, como glorificar a Deus, como viver para a glória do Senhor. E nós vimos então, nos 2 textos que se passaram, como nós glorificamos ou como nós vivemos para a glória de Deus no mundo, né, fora aí dos limites da igreja, como nós exercemos a nossa função como sal e luz nesse mundo que está em trevas e em podridão. Ontem à noite, então, nós vimos como nós podemos viver para a glória de Deus na igreja, edificando a igreja
por meio dos dons com os quais o Senhor nos presenteou. Os dons têm essa finalidade. Nós existimos para edificar os irmãos. Tudo que nós temos existe em primeiro lugar para o benefício do outro. Todos os dons com os quais o Senhor nos abençoou só tem sentido se eles forem colocados à disposição da nossa comunidade, dos nossos irmãos de fé. Senão, não tem sentido nenhum. A gente não está aqui para se aparecer, para mostrar como a gente é inteligente, capaz, como nós temos dons que os outros irmãos não têm. Não, nós estamos aqui para servirmos uns aos outros. E agora, fugindo um pouco dessa ideia do lugar e indo mais para uma situação, nós vimos, né, como viver para a glória de Deus no mundo, como viver para a glória de Deus na igreja. E como eu disse, a gente pode pegar qualquer sermão e encaixar nesse tema. Eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias em João capítulo 21 e mostrar como nós podemos glorificar a Deus depois do fracasso. Como nós podemos viver para a glória de Deus depois do fracasso. A grande realidade, irmãos, é que todos nós, em menor ou maior grau, todos nós experimentamos em algum momento da nossa vida o fracasso que os discípulos do Senhor enfrentaram poucos dias antes do que acontece aqui nesse texto. A nós, ao abraçarmos a fé, ao sermos alcançados pelo Senhor, nós não nos revestimos de uma capacidade especial de não pecar e de não falhar mais. O Senhor Jesus nos encontrou, Ele salvou a nossa vida, Ele perdoou os nossos pecados, Ele mudou todas as nossas perspectivas. No entanto, isso não foi uma garantia que nos foi dada de que nós não fracassaríamos mais. E nós temos aqui no retrato dos discípulos exatamente isso. Homens que caminharam com o Senhor por pelo menos 3 anos, que viram coisas extraordinárias, que viram milagres nunca antes vistos, que viram o Senhor andar sobre o mar, por exemplo, expulsar diversos demônios, que viram o Senhor ressuscitar mortos, inclusive um que já estava morto há 4 dias. E que mais do que verem essas coisas, eles fizeram todas essas coisas. Na comissão dos 70, nós vimos como, pela autoridade do nome do Senhor Jesus, esses mesmos discípulos expulsam demônios, curam doentes e fazem eles mesmos, pela autoridade do nome do Senhor, coisas extraordinárias. No entanto, quando a história da redenção se encaminha para o seu ápice, a cruz, o sofrimento, o martírio, a angústia, esses mesmos que caminharam com o Senhor fracassaram. Todos eles, talvez à exceção de João, que fica ali um pouco mais próximo, mas todos eles deram as costas para o Senhor. Sei que nós focamos muito em Pedro e vamos chamar a atenção justamente para ele aqui, que é o nosso exemplo maior de fracasso, uma vez que ele mesmo é o líder do colégio apostólico. Então, se o líder fracassa, o que esperar dos outros? O que aconteceu? Todos deram as costas, todos fugiram, todos fingiram não conhecer o Senhor, todos ficaram angustiados, desesperados, procurando onde se esconder e para onde fugir. Todos nós, irmãos, em algum momento da nossa caminhada cristã experimentamos isso. Aquele momento em que talvez o pecado falou mais alto ao nosso coração e depois do fracasso nós nos sentimos então incapazes de prosseguir. Não, acabou. Daqui para frente não tem mais. Nós sabemos quem é Jesus, nós sabemos que Ele perdoa pecados, nós sabemos que Ele é o Filho de Deus, mas nós chegamos a um estado de angústia, de sofrimento tão grande que nós dizemos, não, para mim acabou, não tem mais o que fazer. É mais ou menos o que está acontecendo com Pedro aqui, irmãos. Sim, mas Pedro viu Jesus ressuscitado, depois ele negou Jesus, tudo bem, mas Jesus aparece para os discípulos, ele se manifesta a eles. Pedro vê o Senhor, ele vê as suas feridas. Não, cadê a expectativa, irmãos? Nós estamos diante de alguém profundamente ferido depois de um fracasso. Alguém profundamente sem expectativa. Para mim, talvez não haja expectativas mais. Diante da grandeza do meu fracasso, diante da grandeza do meu pecado, talvez não haja expectativas mais para mim. E é interessante, irmãos, que esse texto que nós leremos e sobre o qual nós meditaremos aqui, não é o primeiro encontro que o Senhor Jesus tem com os discípulos.
Imagina a angústia de Pedro, irmãos, no primeiro momento. 3 dias antes, tendo negado o Senhor, e Jesus não fala nada. 1 semana antes, tendo negado o Senhor, e Jesus não fala nada. Imagina a cabeça desse cidadão. Até que chega o momento de tratar o coração de Pedro, de restaurar a sua posição e de comissioná-lo à semelhança da primeira comissão para continuar o serviço do Senhor. Nós estamos falando aqui de alguém que integra a liderança do colégio apostólico. Nós estamos falando aqui de alguém que está no círculo mais íntimo dos amigos do Senhor Jesus. É esse Pedro que com o Senhor Jesus caminha sobre as águas. É esse Pedro que com Tiago e João estão no Monte da Transfiguração. É esse Pedro que de maneira mais íntima e amorosa Jesus traz para junto de si, para caminhar consigo e para prepará-lo para liderar o colégio dos apóstolos. E é esse Pedro que no momento de crise, de angústia, o momento crítico ali na caminhada do Senhor Jesus, que diz por 3 vezes não conhecê-lo. Não sei quem é, nunca vi, não andei com ele, nunca estive com ele. Talvez, eu repito, todos nós tenhamos passado por situações assim. Seja numa negação pública declarada, dizendo não conheço, nem crente eu sou, não sei nem quem é esse povo. Talvez numa negação íntima, por meio de um pecado de estimação, por meio de um pecado que vai tomando lugar nos nossos corações, e nós o acalentamos e tratamos como um bichinho de estimação, por meio de uma apostasia deliberada, dizendo, Senhor, não, eu quero mesmo pecar, e é isso mesmo que eu quero. E talvez quando nós caímos no juízo, quando o juízo volta à nossa cabeça, e quando Deus graciosamente faz brilhar uma luz aqui dentro, nós pensamos, talvez para mim não há esperança, tudo acabou. Tudo pelo que eu passei não tem valor, toda a minha experiência anterior não tem valor, porque eu pequei, porque eu abandonei o Senhor, porque eu neguei a fé, porque eu desisti do Senhor Jesus. A grande beleza, irmãos, do Senhor Jesus, nesse sentido do que nós veremos aqui, é que, e eu quero usar isso com muito cuidado para não parecer o jargão da teologia do coaching que nós ouvimos por aí afora, mas o Senhor Jesus, ele de fato não desiste dos seus. Ele conhece aqueles que lhe pertencem. Ele chama cada um dos que lhe pertencem pelo nome. Ele os conduz, como o cântico que nós ouvimos e cantamos agora há pouco. Ele é o nosso pastor. Não só o pastor que nos guia pelas águas tranquilas ou pelos pastos verdejantes, mas ele é também o pastor que vai ao nosso encontro no vale da sombra da morte, no precipício, e cuida de nós nos momentos de maior angústia. Quando nós mesmos talvez tenhamos desistido de nós e talvez tenhamos acabado com todas as perspectivas no que diz respeito ao reino, à comunidade, ao serviço, à igreja, à pregação do evangelho, à comunhão entre os irmãos. Mais uma vez, eu estou dizendo isso com muito cuidado, porque na verdade são as próprias palavras do Senhor Jesus lá no capítulo 10 desse mesmo livro aqui. Eu conheço as minhas ovelhas, eu sei aqueles que me pertencem. Eu conheço cada um, eu os conduzo, eu os dirijo. Elas me pertencem, ninguém as arrebata da minha mão. Elas são minhas, são as minhas ovelhas. E é por isso que Jesus vai ao encontro de Pedro, para restaurá-lo, para comissioná-lo novamente, para confrontá-lo também em face do seu pecado, da sua negação tripla ali, e para restaurar a sua comunhão dentro do colégio apostólico, dentro da igreja, dentro do círculo de amigos do Senhor Jesus e para comissioná-lo uma vez mais para continuar a obra que o Senhor Jesus havia começado. A minha vontade era expor todo o capítulo 21 aqui, mas nós não temos tempo. À medida que o tempo vai passando, vocês vão ficando cansados, eu sei como é, já tem gente cochilando, né? Não é para olhar para trás não, viu? É só eu que estou vendo aqui. Mas nós não temos tempo, então eu quero só resumir aqui os primeiros versículos. E depois de resumir os primeiros versículos, nós vamos então para o verso 15, em que nós tratamos exclusivamente dessa restauração de Pedro
dentro da comunhão dos irmãos ali, e esse comissionamento a que o Senhor Jesus faz, designando ele para cumprir uma tarefa especial na igreja. É importante lembrar que no registro de João, essa é a terceira vez que Jesus se manifesta aos seus discípulos. Não é só uma aparição, tipo um fantasma, sabe? Quando a gente usa o verbo aparecer, fica parecendo que Jesus é uma aparição. Não, não. Ele se manifesta, né, fisicamente diante dos seus discípulos. E no registro de João, essa é a terceira vez. É claro, em alguns momentos, Jesus aparece de maneira mais específica, como, por exemplo, usando aparecer de novo, né? Ele se manifesta de maneira específica, como, por exemplo, para Maria de Magdala, ou como para os 2 discípulos no caminho de Emaús. Mas para os discípulos reunidos, né, parece que dentro do registro de João, e João não é exaustivo, né, no registro de todas as manifestações do Senhor Jesus, essa é a terceira vez que Jesus se manifesta a eles. Mais uma vez eu quero lembrar, imagine a angústia de Pedro. E aí, será que ele não vai falar nada? Será que vai ficar por isso mesmo? Né? O negócio foi grave, foi sério. E aí? Imagine Pedro cruzando os olhos com Jesus, né? Aquele mesmo Pedro que saiu correndo, feito um doido para chegar no túmulo. E agora? Como é que vai ser? Acontece, irmãos, que esses discípulos, especialmente 7 deles, 7 dos 11, provavelmente os 2 cujos nomes não são mencionados aí, talvez não sejam parte do grupo apostólico, é só uma especulação, mas esses homens eles decidem ir pescar. Alguns tentam especular que talvez aqui eles estão voltando para a antiga vida de pescador. Eu acho que talvez é um pouco forçar o texto, né? Nós não temos pessoas dizendo, vamos desistir da fé e virar pescador de novo, porque o texto não deixa isso claro. Nós só temos um Pedro que está com a cabeça meio fora do lugar, e vocês sabem muito bem, quando a gente está com a cabeça meio fora do lugar, uma das boas coisas para fazer é pescar, né? Claro, estou brincando um pouco aqui, mas é realmente Pedro, eu não sei, eu estou especulando também, mas talvez ele quer passar o tempo angustiado, o que vai ser? Parece, inclusive, que há uma preocupação dos demais irmãos mencionados aqui com relação a Pedro, porque eles não deixam Pedro ir pescar sozinho. Nós também vamos com você. E esses irmãos então estão Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo. Dídimo aí é um apelido, né? Significa gêmeo, significa, obviamente, que Tomé tinha um irmão gêmeo. Natanael, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e outros 2 discípulos. Então nós temos aí esses 7 irmãos, e eles, chamados aí por Pedro, vão começar essa pescaria. Irmãos, tem 2 coisas que eu quero observar aqui, lembrando que eu só estou fazendo um resumo desses primeiros versículos. Primeira coisa, se você ler o versículo anterior, do capítulo 21, parece que o evangelho acabou, e realmente acabou. O evangelho acaba aí no último versículo do capítulo 20, certo? O que nós temos aqui no capítulo 21 é aquilo que nós chamamos em literatura, em produção literária, de epílogo. Para aqueles que não estão acostumados com literatura e gostam mais do cinema, é como se fosse a cena pós-créditos lá do filme da Marvel, sabe como é? Acabou o filme e aí continua todo mundo esperando, porque sabe que tem alguma coisa depois, que vai meio que adiantar algo que vem no futuro. A cena pós-crédito funciona assim, né? Ninguém precisa fingir que não assiste filme da Marvel aqui, né? Eu sei que está todo mundo por dentro desse assunto aqui. É mais ou menos o que João está fazendo aqui. O evangelho acabou, a narrativa do evangelho, dentro do propósito primordial de João, acabou, e agora aqui ele escreve um epílogo, que funciona como uma cena pós-crédito, para adiantar algo que aguarda o futuro, algo do futuro, algo das cenas do próximo capítulo, do próximo filme, do próximo livro, do que vem depois. É o que nós temos aqui. A segunda coisa que eu quero observar com os irmãos aqui nesse texto é que qualquer pessoa que estivesse familiarizada com a narrativa dos evangelhos e que lesse esse texto aqui, iria naturalmente se lembrar do primeiro encontro do Senhor Jesus com seus discípulos. É muito comum. É também um recurso de literatura e de cinema, né? Que é a referência. Lembram? Eu entendi a referência. É o voltar a alguma coisa que já aconteceu. Qualquer pessoa que já estivesse familiarizada com os evangelhos, já tivesse lido os evangelhos, se lembraria que, de alguma maneira,
do primeiro encontro do Senhor Jesus com os seus discípulos, que se dá onde? Na beira do mar da Galileia. Tiago e João, Pedro e André, sendo chamados pelo Senhor ali. A cena é muito semelhante. Eles vão pescar e durante a noite toda eles não pescam nada. Quando a madrugada, quando a manhã começa a raiar, eles veem alguém na praia. Alguém lá na praia. Algo muito semelhante a algumas coisas que nós já vemos no Evangelho também. E eles olham e não reconhecem. E aquele ser não identificado na praia grita. Eles estão a mais ou menos 90 metros ali. Olha, vocês não pescaram nada, né? Eu estou falando assim porque às vezes a leitura do texto não passa essa entonação. Quando a gente lê o texto parece que Jesus está perguntando assim, vocês não têm nada para comer aí não? Mas Jesus, a pergunta dele é meio afirmativa. Vocês não pescaram nada nessa noite, não foi? Não tem nada para comer aí, não é? É mais ou menos assim que Jesus está dizendo. E eles dizem, realmente, não tem nada para comer. A figura ainda está escondida, nós não sabemos quem é. Né? Nós sabemos, eu sei, mas o texto não revelou ainda. E aí, de repente, esse ser diz assim, olha, joguem a rede lá do lado direito, que talvez vocês pesquem alguma coisa. Todo mundo que sabe, tipo assim, o que eu estou querendo dizer com isso? Todo mundo que sabe fazer alguma coisa muito bem, se sente irritado quando alguém começa a dar palpite, não é verdade? Já passaram por isso? Seja pescar. Ah, por que você não pesca daquele outro lado ali, né? Ou seja, jogar xadrez, não é, Kemily? Quando a gente está jogando, aí tem o outro do lado de fora dizendo assim, faz isso, faz aquilo. Eu faço para pirraçar ela, ela faz para me pirraçar também. Tá tudo bem. Né? A gente fica assim meio irritado. Nós estamos falando aqui de pescadores profissionais. Pescaram a noite toda. E ainda não sabem quem é que está lá na praia. Seja por esperança, seja por lembrar da primeira cena, sabe-se lá, eles não sabem quem é. Eles obedecem, né? Vai que. E eles obedecem então. E nesse sentido tem algo diferente ali do que nós vemos nos evangelhos, quando, por exemplo, diz assim, olha, nós pescamos a noite toda, mas sob a sua palavra eu vou lançar as redes. Não tenho nada a perder. Não é que você tem cidadãos exaustos, olhando alguém incógnito, né, escondido, que eles não sabem quem é na praia, e eles lançam as redes. Por esperança, sei lá, só para tirar a dúvida, não sei. Eles lançam as redes. E de repente, então, eles puxam as redes a rede cheia de grandes peixes. E aí, de repente, vem o estalo. João diz, é o Senhor. É o Senhor. No mesmo instante, o que Pedro faz? Ele coloca a capa, talvez Pedro provavelmente estava seminu aqui. Normalmente a gente tira a roupa para nadar, né? Pedro faz o inverso aqui. Ele coloca a capa e vai ao encontro do Senhor. Veja a cena. O Pedro que o negou, que deu as costas, que disse que não o conhecia, que nunca esteve com ele, que não era do seu círculo de amigos, corre ao encontro do Senhor. Então, irmãos, verso 8, os outros vieram no barco arrastando as redes. Quando eles desembarcam, no verso 8, no verso 9, desculpem, eles chegam lá na praia e quando estão na praia, eles encontram o Senhor Jesus com um braseiro, um peixe grande e pedaços de pão. Olha que coisa, né? Interessante. Há uma intenção, ao que tudo indica, no registro de João para aquilo que eu falei com relação ao futuro. O Senhor Jesus vai tratar de comissionar Pedro, como já comissionou a maioria desses irmãos aqui, para serem pescadores de homens, para uma obra extraordinária, para uma obra que seria a continuidade daquilo que ele começou. E é mais ou menos como se João estivesse dizendo assim, olha, enquanto vocês estão preocupados, e aqui não é alegoria do texto, parece que essa é realmente a intenção de João, ao registrar isso, para estimular a fé daqueles que iriam ler o seu evangelho. Quando vocês são chamados para a obra de Deus, estão preocupados com os recursos, com o sustento, com o preparo, com o que quer que seja, vocês precisam estar cientes de que o Senhor Jesus já preparou tudo. Ele já tem peixe e pão. Ele já tem o sustento, o preparo, a capacitação, uma vez que vocês pertencem a Ele e foram chamados por Ele.
Esse é, num certo sentido, um eco do que o Senhor Jesus diz no seu discurso de despedida, lá no capítulo 15, quando ele diz assim: sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim nem peixe vocês pescam. São pescadores profissionais, que maravilha. Mas sem mim nada vai resultar, nada vai ser levado a cabo. Vocês não terão sucesso em nada. É aquilo sobre o que eu já falei das outras vezes também. Sem o Senhor Jesus na nossa vida, e aqui eu quero falar isso, irmãos, porque a gente tem uma mania de dividir a nossa vida em vida espiritual e vida secular. Já viram como a gente faz isso? Irmãos, ore pela minha vida espiritual e também pela minha vida secular. Né? Crente não tem vida secular, não, irmãos. A vida cristã é toda espiritual. O trabalho é espiritual, o relacionamento familiar é espiritual, o futebol é espiritual, apesar que tem um que levanta o pé até o nariz do outro lá, né? Tinha que ter levado cartão vermelho aquilo ali. Mas na nossa vida cristã não existe espiritual e secular. Porque a gente criou a ideia de que espiritual é orar, ler a Bíblia e ir na igreja. Não tem nada a ver. Espiritual é tudo. Toda a nossa vida é espiritual, porque toda ela é dirigida pelo Espírito. Por que eu abri esse parênteses aqui? Já estou fechando. Para dizer assim que não importa, seja no nosso trabalho, seja no nosso relacionamento familiar, seja no reino, na igreja, no serviço, no evangelismo, na pregação, no trabalho missionário, nós não conseguimos fazer nada senão com o Senhor Jesus Cristo. Ele é o sustentador, o mantenedor da nossa vida em todos os aspectos. Traduzindo em bom mineirês, quando a gente pensa que a gente está levando milho, Jesus já está com a pipoca pronta. Vocês entendem esse jargão? É mais ou menos o que está acontecendo aqui. O Senhor Jesus já tem tudo preparado. E é como se ele estivesse dizendo para os primeiros leitores do Evangelho: não se preocupem, vocês não vão continuar a obra que eu comecei? Ele fala sobre isso lá no capítulo 14, capítulo 15. Estou indo para o Pai, vocês vão continuar o que eu comecei. E agora, como a gente vai fazer? Não se preocupem, eu tenho tudo pronto, tudo está preparado. Vocês vão simplesmente continuar o que eu comecei. E eles então comem. Pedro, né? Alguns gostam de alegorizar demais, misericórdia, inventam tanta coisa aqui. Mas Pedro, forte como era, bruto como era, né? Robusto, cidadão assim, parrudo, né? Ele arrasta a rede com 153 grandes peixes. Se há algum significado simbólico nesse número, irmãos, a gente desconhece. Há livros, tratados, sermões, tentando explicar esse número. Não o número em si, mas o porquê do registro do número. Por que, rapaz, contaram os peixes? Eu imagino, sabe o quê? Talvez 2 dos 7 que estavam lá dizendo: rapaz, que negócio extraordinário, né? Olha quanto peixe. Quantos tem aí? Eu acho que tem 100, não, eu acho que tem mais de 150. Vamos contar? E aí eles contam. E por algum motivo João fica sabendo disso e registra isso. Por quê? Não sabemos. A ênfase aqui está no fato de que aqueles profissionais que pescaram durante a noite toda foram infrutíferos, enquanto não com o Senhor Jesus, mas tiveram grande sucesso debaixo da ordem, da orientação e da presença do Senhor Jesus Cristo. Eles então não tinham coragem de perguntar quem é, porque eles sabiam que era o Senhor. Não que Jesus tivesse se transfigurado, é diferente do que acontece, por exemplo, no caminho de Emaús, em que parece realmente que Jesus não se dá a conhecer aos discípulos, parece que é isso. Aqui não, talvez ainda madrugadinha, né? Eles não tiraram, talvez, alguma cobertura que Jesus tivesse, eles não tinham coragem de perguntar, porque eles sabiam que era o Senhor. Só o Senhor poderia ter feito aquilo que aconteceu. Eles conheciam o Senhor. E então nós chegamos no texto que eu gostaria de expor para os irmãos aqui nessa manhã. No meio daquele café da manhã, peixe no café da manhã, viu? Quem sabe amanhã, não sei, vai depender da pescaria de hoje aqui, né? Peixe e pão no café da manhã. No meio daquele café da manhã, e aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa. Às vezes nós lemos o texto como se talvez Jesus já tivesse tirado Pedro de entre os discípulos ali, e Jesus estivesse sozinho resolvendo a questão com Pedro. Parece que não é isso que está acontecendo aqui. Essa primeira parte da conversa, ao que tudo indica, acontece publicamente. Porque a restauração aqui, de que o texto trata, não é só a restauração interior de Pedro, mas também a sua restauração pública na posição de liderança que ele ocupava diante dos irmãos ali. Não é só tratar Pedro no coração e a gente resolve aqui. Não, por quê? Porque a ofensa de Pedro, a negação dele, havia sido pública.
pessoas ouviram aquele homem dizendo que nunca viu Jesus Cristo. Imagina como seria difícil, talvez para os apóstolos, para os irmãos posteriormente, a todos, se submeter à liderança de Pedro, a irmãos, se isso aqui não tivesse sido público. Não, quem é esse aí? Negou o Senhor, não sabe nem quem ele, dizendo que não sabia nem quem ele era. Então essa primeira parte da conversa, na leitura normal do texto, ao que tudo indica, é pública. E como é que a conversa se desenrola? O Senhor Jesus perguntando a Simão Pedro: Simão, você me ama? Imagina, o mesmo que dias antes, publicamente havia dito: eu vou dar a minha vida pelo Senhor. Lembra, capítulo 13? Jesus diz: olha, eu estou indo para um lugar onde vocês não vão me seguir. E Pedro diz: não, Senhor, esses aqui podem até não ir, porque ele usa o singular. Eles aqui podem até não seguir o Senhor, mas desculpa aí, eu vou até a morte. Eu darei a minha vida, não é nós daremos a nossa vida. Eu, Senhor, darei a minha vida por ti. É esse mesmo Pedro, que na mesma noite em que diz isso, por 3 vezes diz: eu não conheço, eu nunca vi esse homem, eu não sei quem é. E aí imagina a cara de Pedro diante dos apóstolos, diante de João, seus amigos íntimos, diante de Tomé, diante de Tiago, os 3, né? Pedro, Tiago e João, não só no barquinho, mas no círculo mais íntimo de amizade com o Senhor Jesus. Pedro, você me ama mais do que estes? Imagina onde a cara desse cidadão não vai. E aqui a leitura da pergunta do Senhor Jesus, ela pode ser vista de 3 maneiras. Realmente há 3 possibilidades aqui, né? É como se Jesus estivesse perguntando: Pedro, você me ama mais do que você ama estes, os outros discípulos? A pergunta pode ser entendida assim, apesar de ela não se sustentar à luz do próprio contexto, mas isoladamente ela pode ser entendida assim. A segunda maneira que a pergunta pode ser entendida é como se Jesus estivesse perguntando: Pedro, você me ama mais do que estes, se referindo aos peixes e às redes e ao barco e ao equipamento de pesca. A pergunta pode ser entendida assim, mas também ela não se sustenta na minha maneira de ver à luz do contexto. E a terceira maneira com que a pergunta do Senhor Jesus pode ser entendida, a primeira pergunta aqui é: Pedro, você me ama mais do que esses outros me amam? É o mesmo Pedro que dias antes estava dizendo: Senhor, eu darei a minha vida por você. E aí você imagina esse Pedro impetuoso, que diz que vai até o final, que vai dar a vida, que vai morrer, que vai se entregar, que não vai deixar nada acontecer, que corta a orelha do parente lá do sacerdote, que vai para cima, que saca a espada e que diz: não, eu estou aqui. Esse mesmo Pedro, simplesmente baixando a cabeça e dizendo: Senhor, o Senhor é quem sabe de todas as coisas. Veja, não há justificativa aqui. Senhor, eu só queria explicar uma coisa, sabe, 15 dias atrás, eu só queria deixar claro, eu quero explicar o que aconteceu. Não tem conversa, não tem explicação, não tem justificativa, não tem tentativa de convencer Jesus sobre o que aconteceu. Não, Senhor, o Senhor conhece todas as coisas. Ao invés de apelar para si, para a sua justificação, para a sua autojustificação, ao invés de tentar argumentar com Jesus, Pedro apela para o conhecimento do Senhor Jesus. O Senhor sabe. É o Senhor quem conhece todas as coisas. O Senhor conhece também o meu coração. E de cabeça baixa eu posso imaginar isso aqui. O Senhor sabe que eu te amo. E veja bem, se a pergunta do Senhor Jesus é lida naquela perspectiva de você me ama mais do que os outros me amam, Pedro não responde: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo mais do que os outros te amam. Não, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Ponto final. Sem comparações, sem justificativa, sem colocações. Qual não é a surpresa quando Jesus, uma vez mais, ao que tudo indica, publicamente se volta para Pedro e diz: Pedro, você me ama? Segunda vez. E Pedro então: Senhor, o Senhor sabe. O Senhor realmente sabe que eu te amo.
E aí então Jesus, pela terceira vez, pergunta a Pedro, publicamente, Pedro, você me ama? E aqui, obviamente, não tem outra, irmãos, outra justificativa para essa pergunta tríplice, senão oferecer um contraponto à tríplice negação. É isso que deixa Pedro triste. É isso que deixa ele magoado. Não é magoado não no sentido de magoado com Jesus, mas magoado consigo mesmo, de se lembrar, de relembrar de toda aquela situação. Por 3 vezes eu disse que sequer te conhecia, mas o Senhor conhece todas as coisas e o Senhor sabe que eu te amo. A tríplice negação requereu de Pedro uma tríplice afirmação do seu amor pelo Senhor Jesus, publicamente. Não porque Pedro talvez precisasse, dessa numerologia aqui, mas para mostrar, inclusive para os outros, a qualidade da profissão do amor de Pedro pelo Senhor Jesus. E na intercalação dessas 3 perguntas, depois da resposta de Pedro, o Senhor Jesus diz, então, pastoreia as minhas ovelhas, alimenta os meus cordeiros, cuida do meu rebanho. No capítulo 15, no seu discurso de despedida, o Senhor Jesus diz por diversas vezes aos seus discípulos, se vocês me amam, vocês vão fazer as coisas que eu mando. Se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. Se vocês me amam, vocês seguirão as minhas palavras. Por diversas vezes ele diz isso lá, mostrando que a prova de amor requerida pelo Senhor é uma obediência devota, sincera à sua palavra e aos seus mandamentos. E por 3 vezes Jesus oferece a Pedro o meio pelo qual ele conseguirá mostrar que de fato esse amor é verdadeiro. Não é só um amor da boca para fora. Não é só eu te amo, Jesus, 23 vezes repetidas no coro de uma canção. Pedro, você me ama de verdade? Então cuida do meu rebanho. E aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa na leitura do texto, que muitas vezes nós perdemos também, irmãos. O rebanho é do Senhor Jesus. Pastor Evanilson, eu, qualquer um dos irmãos que sirvam como pastores, nós não temos rebanho. Vocês não são ovelhas do pastor Evanilson. Eu sei que amorosamente a gente diz isso, o meu pastor. E a gente tem esse respeito e esse cuidado. Mas nós devemos tomar cuidado, falei sobre isso no sermão de ontem também, sobre como muitas vezes os líderes se tornam ídolos dentro da comunidade. A gente tem que tomar cuidado com isso. Nós, como comunidade, precisamos tomar cuidado com isso. E os pastores também precisam tomar cuidado para não se colocarem como donos do rebanho. O rebanho não é nosso. Não são nossas ovelhas. Não é o meu rebanho. Não é a minha igreja. Em nenhum momento no Novo Testamento as ovelhas são apresentadas como ovelhas dos pastores humanos. Nós somos apenas encarregados de um rebanho que não nos pertence. Tanto é que as expressões usadas aqui para se referir ao trabalho que o Senhor Jesus está requerendo a Pedro, não são expressões que dizem respeito à pessoa. Não é assim, então seja o pastor, não é pastoreie. São expressões verbais, não nominais, no sentido de dizer, olha, cumpra a função para com o meu rebanho. Pastoreia as minhas ovelhas, alimenta os meus cordeiros, cuida do meu rebanho. Nós pertencemos ao Senhor Jesus, irmãos. É claro, nós temos apreço pelos nossos líderes, pelos nossos pastores, nós imitamos a sua fé, nós somos orientados, amados, cuidados, disciplinados, admoestados por eles. Nós amamos os homens de Deus que são colocados como líderes sobre nós para nos servir com amor e dedicação por meio do ensino, do cuidado e da oração. Mas de maneira nenhuma nós lhes pertencemos. E Pedro nos faz lembrar exatamente isso. Quando esse Pedro, que escuta do Senhor Jesus, cuida do meu rebanho, cuida das minhas ovelhas, alimenta os meus cordeiros. Esse mesmo Pedro, ao escrever sua primeira carta lá no capítulo 5, ele escreve aos pastores dizendo, pastoreiem o rebanho de Deus que está entre vocês. Não como dominadores do rebanho, não como donos daqueles que lhes foram confiados, mas de boa vontade como Deus quer. Então o Senhor Jesus nos ensina também sobre essa questão. Então veja bem, o Pedro que está destroçado no fundo do poço tem a sua relação restaurada com o Senhor Jesus e com os demais discípulos. Quantas vezes nós não estamos como Pedro? Eu poderia enumerar algumas aqui e não vou fazê-lo por vergonha mesmo. Algumas vezes na vida em que eu estava como Pedro, no fundo do poço,
pensando que tudo acabou, não tem mais, Deus não vai me usar. Eu não serei mais, eu não sirvo mais para isso. O caminho não é esse, acabou para mim. No entanto, o Senhor Jesus é gracioso. A graça dele é maior do que o meu pecado. A graça dele foi maior do que as negações diversas de Pedro. A compaixão e o amor do Senhor Jesus em restaurar aquele que estava caído foi maior do que a sua negativa pública. Quantas vezes nós não estamos na mesma situação? E o Senhor Jesus graciosamente estende a sua mão amorosa para mim, ou para nós, como que questionando realmente: e aí, você me ama? Você me ama? Você me ama? Então, obedeça a minha palavra. No caso de Pedro, existe uma comissão específica. É uma comissão pastoral, muito mais inclusive do que missionária nesse sentido aqui, né? E o Senhor Jesus, então, restaura Pedro na sua posição de relação com os discípulos e comissiona-o a servir como um pastor do rebanho de Deus. Nós não temos tempo aqui para ver todo o desenrolar da história de Pedro, mas aquele mesmo covarde que dias antes estava dizendo que não conhecia o Senhor, aquele mesmo covarde que dizia que nem tinha estado com o Senhor Jesus, se torna uma das grandes colunas da igreja aqui no primeiro século. É um outro Pedro a partir desse momento. É uma outra história. Esse cidadão, daqui a poucos dias, estará diante do Sinédrio, diante dos líderes religiosos lá em Jerusalém, dizendo que não ia parar de falar do nome de Jesus, porque ele não podia parar de falar daquilo que ele viu e ouviu. Esse mesmo cidadão estava dando graças a Deus pelo privilégio de sofrer pelo nome de Jesus Cristo, poucos dias depois disso aqui. Esse mesmo homem se torna, não perfeito, é claro, mas uma das grandes colunas e um dos grandes líderes da igreja no primeiro século. E é esse mesmo homem que vai caminhar à luz da profecia do Senhor Jesus, como nós vemos aqui no verso 18. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso, se referindo ao tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Veja bem a minúcia, né, o cuidado de João ao usar as palavras aqui. Ele é cuidadoso não simplesmente a dizer, Jesus disse isso para dizer como é que Pedro ia morrer. Não. Jesus disse isso para dizer com que tipo de morte Pedro glorificaria a Deus. O mesmo que negou Jesus, o mesmo que deu as costas. Glorificaria o Senhor Jesus por meio da sua morte. E então, Jesus se volta para ele e diz, siga-me. E eu vou encerrar aqui, realmente por causa do tempo, e também encerrar o texto, né? Ainda tem algumas coisinhas para falar aqui, para quem estava já dando graças a Deus. O Senhor Jesus, quando a você siga-me, há uma dupla implicação desse siga-me aqui. Siga-me, porque a partir de agora parece que realmente eles vão caminhar pela praia, a conversa deixa de ser pública para se tornar particular, mas siga-me no sentido de não esmoreça diante daquilo que lhe espera. Você vai morrer pelo meu nome e pela sua morte você vai glorificar a Deus. E veja, irmãos, que nesse sentido, Jesus está dizendo a Pedro exatamente a mesma coisa que Pedro disse alguns dias antes. Senhor, eu darei a minha vida por ti, mas qual é a diferença? A diferença é que agora é Jesus Cristo dizendo, você vai dar a sua vida por mim. Ou seja, não é uma coisa que você pode fazer por você mesmo, como você tentava fazer alguns dias atrás. É uma coisa que eu posso fazer em você, de glorificar o nome do Pai através da sua morte por causa do meu nome. Jesus Cristo dá a Pedro o privilégio de se tornar um mártir em nome da fé. Diz a tradição, está envolto em muita lenda, né? Está envolto em muita invencionice mesmo, de que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. A gente não tem certeza disso, né? Isso vai começar a se desenvolver 2, 3 séculos depois, se eu não me engano, através de Tertuliano, um pai da igreja lá do 3º, 4º século, que dizia realmente que Pedro, quando ele foi para ser martirizado, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele achava que não deveria morrer como Jesus, né? Seja como for, Pedro glorifica o Senhor com a sua morte. É outro Pedro, é outra história.
Não existem, irmãos, as situações impossíveis para o Senhor Jesus. Talvez, inclusive, você seja um Pedro nesta manhã. Alguém que tem negado continuamente o Senhor Jesus. Que do lado de fora está bonitinho, né? Está indo na igreja, está cumprindo as exigências religiosas, se veste bonitinho, vai lá na frente e canta, vai na escola dominical, se dá o seu dízimo, as suas contribuições, faz até algumas coisas na igreja, mas lá no fundo você está como Pedro, destroçado, no fundo do poço, sem expectativa. Se perguntando, não, para mim acabou, não tem para onde ir, não tem expectativa para mim. O Senhor Jesus conhece o nosso coração. E mais uma vez, com muito cuidado, Ele não desiste daqueles que lhe pertencem. E é hoje que Ele está dando a nós a oportunidade, como Pedro, confessá-lo como nosso Senhor e dizer, Senhor, tem compaixão de mim. Me ajuda a te servir dessa maneira como o Senhor quer que eu te sirva. Me ajuda a glorificar o teu nome depois de um fracasso tão grande como esse, pelo qual eu tenho passado, Senhor. Tenha compaixão de mim. E então, a história se desenrola e Pedro vai realmente ser obediente ao Senhor Jesus, cuidando do seu rebanho, sendo um pastor de ovelhas, alimentando as ovelhas que pertencem ao Senhor Jesus e sendo obediente ao Senhor até a morte, até o martírio perante o imperador Nero César. Irmãos, quais são as grandes implicações desse texto para nós? Primeiro, todo o nosso serviço. Mais uma vez eu quero chamar a atenção para isso. Eu sou bastante abençoado pelos irmãos, pela maneira como a Igreja Peniel caminha, pela dedicação dos irmãos nos diversos ministérios da igreja. Retiro, mulheres, jovens, homens, crianças, tanta coisa extraordinária, música, pregação, tanta coisa graciosa que Deus tem feito na vida dos irmãos. Mas vocês não devem esquecer de uma coisa, todo o nosso serviço, tudo que nós prestamos ao Senhor é um resultado daquilo que o próprio Jesus faz em nós e por nós. Não é algo que a gente produz, não é algo que a gente faz. É a graça de Deus manifestada em nossas vidas. Quando a gente acha que a gente vai com um peixe, Jesus já está com o peixe pronto. Quando a gente acha que alguma coisa depende de nós, a pescaria é nossa, né? A gente diz assim, olha, a gente precisa... Não, é Jesus quem faz tudo. Sem Ele nós não podemos fazer nada. Sem Ele a nossa vida é fracassada, como a desses pescadores que, mesmo sendo profissionais do que faziam, não pescaram nada a noite toda. Às vezes é assim, a gente está tentando fazer a obra de Deus pelo nosso próprio esforço, pela nossa capacidade intelectual. A gente está tentando convencer o nosso colega de escola a abraçar o Evangelho com a nossa capacidade intelectual, com a nossa força de argumentação. A gente está tentando testemunhar do Evangelho pela nossa capacidade de argumentação, pela nossa capacidade de comprovar, de fazer apologética na escola, na família. E nós nos esquecemos que nós não podemos fazer nada sem o Senhor. Não fosse o Senhor, nós estaríamos perdidos. Não fosse Ele chamando, venham, e eu vou fazer de vocês pescadores de homens, esses aqui estavam pescando até hoje, como alguns de vocês estão pescando, né? Não fosse o Senhor Jesus caminhando sobre as águas e dizendo, olha, sou eu, esses aqui estariam lá até hoje. Não fosse o Senhor Jesus indo ao encontro desses fracassados aqui, porque fracassaram, todos eles deram as costas para o Senhor, eles estariam vivendo o seu fracasso até hoje. Então entendamos isso. Todo o nosso serviço, todo ele, nada, absolutamente nada do que fazemos é fruto do nosso próprio esforço ou da nossa própria capacidade. É porque o Senhor Jesus está conosco. E porque Ele está conosco, nós temos condições de servi-lo com dedicação sincera e com amor verdadeiro. A segunda implicação que eu gostaria de trazer desse texto, eu sei que já está cansativo, mas eu já estou indo para o final, é que não existe pecador que Deus não possa restaurar. Sabe, às vezes a gente olha para algumas pessoas que deram as costas para a fé. Eu mesmo estava conversando com Meire e com algumas irmãs ontem à noite e perguntando, aí fulano, fulano não está na igreja mais. Né? Eu lembro de alguns irmãos de 12 anos atrás, quando eu convivia com os irmãos, e Cicrano, né? Não está mais, largou a igreja e está lá. E às vezes a gente pensa, né? Não tem jeito mais, não tem como mais. Né? Deu as costas mesmo, abandonou, apostatou da fé. Irmãos, quem é que sonda corações? Quem é que conhece os desígnios de Deus? Você conhece? Eu não conheço. Quem é que sabe os propósitos eternos do Senhor?
Quem é que sabe? Eu não sei. Portanto, não há pecador que Deus não possa restaurar. Não há cidadão que tenha abandonado a fé e dado as costas para o Senhor nesse aspecto sobre o que nós temos falado aqui. Há outras nuances que nós devemos considerar, mas naquilo que nós temos falado aqui, não há pessoas a quem o Senhor não possa restaurar. A prova está aqui. Não sei nem quem é. Nunca vi. Vocês estão doidos, é? Nunca vi esse homem. Quanta gente não está aí? Talvez alguns de nós estejamos nessa situação. Não sei nem quem é esse povo. Crente tudo doido. Igreja, que conversa besta. Jesus, quero distância. Talvez a gente está fazendo isso. Vestido uma capa de espiritualidade. A gente está vestido com uma roupa de crente, só que com o coração longe do Senhor. Jesus pode te restaurar. A prova está aqui. Não acabou, a história não acabou. Enquanto há vida, há esperança. O mesmo Jesus que restaurou Pedro, dizendo, você me ama, pergunta para você hoje, e aí, qual vai ser a sua atitude? Você me ama mesmo? Você me ama mais do que as outras coisas? Você me ama mais do que a vida, mais do que a ti mesmo? Então largue tudo e me siga. Venha após mim e siga pelo meu caminho. E a terceira implicação que eu gostaria de trazer aqui, e que diz respeito também ao texto a que nós lemos, é que, irmãos, a maneira como nós mostramos esse amor ao Senhor Jesus é por meio de obediência sincera, de serviço. Você me ama? Não adianta chegar aqui na frente e cantar, eu te amo, Jesus, e desprezar os irmãos. Isso não é amor, não. Não adianta chegar aqui, eu te amo, Jesus, e os irmãos estão sofrendo e você não se coloca. Aqui a implicação é pastoral. Jesus está chamando Pedro para o ministério pastoral. Não é o caso da maioria de nós. Você me ama? Então sirva aqueles que estão à sua volta. Cuida daqueles que estão à sua volta. Ame os irmãos que estão à sua volta. Essa é a maneira de nós demonstrarmos amor pelo Senhor Jesus. Amando e servindo a igreja. Amando e servindo os irmãos. E é assim que nós podemos glorificar a Deus depois de um fracasso. Inclusive, se for a vontade de Deus, e Deus queira que seja a sua vontade, que nós morramos pelo seu nome. Ó que coisa gloriosa. Não é morte, irmãos, é glória para o nome do Pai. É glória para o nome de Deus. Morrer pela causa do Evangelho. Morrer pelo nome do Senhor Jesus. Oxalá todos nós possamos passar por isso. Pelo privilégio de glorificar a Deus, mesmo depois dos maiores fracassos, de glorificar a Deus morrendo pelo nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe e que aplique sua palavra aos nossos corações aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado pelos irmãos que foram pacientes aqui nesta manhã e que mesmo cansados atenderam a tua palavra, estiveram atentos com os corações abertos, ó Deus, para ouvir a tua vontade. Obrigado porque o Senhor tem nos fortalecido a cada dia e mesmo diante dos fracassos, o Senhor tem sido bondoso para conosco, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor conhece o nosso coração mais do que nós mesmos. O Senhor sonda até o mais profundo dos nossos corações. O Senhor conhece coisas que nem nós mesmos conhecemos e o Senhor sabe a natureza do nosso amor pelo Senhor. E nós sabemos que nós não te amamos, Senhor, do jeito que nós deveríamos amar. Nós não cumprimos a tua vontade do jeito que deveríamos cumprir. E por isso nós suplicamos a tua misericórdia, Pai. Tem misericórdia de nós e coloca-nos onde o Senhor quer que nós estejamos. Dá-nos a ousadia de que precisamos para demonstrarmos esse amor em obediência e sincera devoção e ajuda-nos, ó Deus. Talvez, Senhor, haja alguns irmãos aqui nesta manhã que estão nesse dilema, sofrendo porque têm negado o Senhor, negado a fé, têm dado as costas para o Senhor. E nós pedimos, trata com cada um individualmente, Senhor. Quebra o coração de cada um e restaura, ó Deus, a cada um na tua presença, pela graça do teu Filho Jesus. Os conduza em serviço e adoração sinceras ao Senhor. O Senhor pode fazer isso. Na verdade, só o Senhor pode fazer. E por isso nós suplicamos a tua graça em nome de Cristo Jesus. E que nós tenhamos então, Senhor, condições de glorificar o teu nome com a nossa vida. Seja
nos momentos de alegria, sejam nas angústias, seja inclusive com a morte. Senhor, nós queremos morrer pelo nome do Evangelho. E nós não queremos fazer isso, ó Deus, como Pedro fez. Nós queremos que o Senhor faça isso por nós, para a glória do Teu nome. Se é a Tua vontade, que nós passemos por essa experiência para a Tua glória. E que o Senhor mesmo possa trabalhar em nossas vidas e em nossos corações. Como Jesus disse a Pedro aqui, você vai morrer pelo meu nome. E que seja o Senhor, ó Deus, falando isso. E que seja o Senhor agindo para nos conduzir nos teus caminhos. Que seja o Senhor endireitando as nossas veredas, os nossos caminhos, de acordo com a tua palavra. Que não sejamos nós, nada no nosso esforço, nada no nosso mérito, nada, ó Deus, da nossa capacidade, tudo de ti. Porque quando Pedro quis fazer, ele fracassou. Mas quando o Senhor, através do teu Filho Jesus, decretou, então Pedro glorificou o teu nome numa vida de testemunho fiel e dedicado ao Senhor e de morte pela causa do Evangelho. Nos ajuda e nós reconhecemos, à luz do que vimos aqui, que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Obrigado pela tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, obrigado, viu, pela paciência. E até a próxima, até a noite, se Deus quiser. Deus abençoe. Nunca dá na oração, no encontro de calma, pedir que os irmãos se coloquem em pé. Se tiver alguém pescando, acho que ninguém pescou, não. Está todo mundo aí. Eu estava pescando de rede. Cadê as meninas que ajudam aqui? Cá, não, ajuda aqui, não. A outra equipe, acho que está ocupada lá, né? Então nós vamos encerrar esse momento muito bom, irmão. Louvado seja o Senhor. Ora
Você sabe aquilo que você precisa falar com Deus. Talvez seja um chamado dele que alguém tem relutado, talvez seja a oportunidade de uma dedicação maior, ou no trabalho, ou na escola, talvez seja conseguir perdoar alguém, seja pedir perdão a alguém. Cada um sabe. Então, tal como aconteceu com Pedro, nesta manhã, faça isso, não deixa para depois, não. Faça isso em nome de Jesus Cristo. Talvez alguém tenha sentido, percebido o chamado de Deus. Senhor, eu te amo. Para ser um missionário, um evangelista, um pastor, é amar ao Senhor Jesus Cristo. Jesus, eu te amo. Eu quero dedicar a minha vida ao Senhor, independentemente do sofrimento, daquilo que seja. Bendito Deus, muito obrigado, Senhor, pelo que nós ouvimos nessa manhã. Muito obrigado por Jesus Cristo, porque Ele nunca desiste de nós, Ele sempre vai onde nós estamos, mesmo sendo nós quem somos, falhos, imperfeitos, imerecedores, Ele sempre vai, e Ele faz com que nós nos aproximemos dEle. Nós agradecemos ao Senhor por Teu Filho, por esse amor tão grande dEle para conosco, e te pedimos em nome de Jesus Cristo, como igreja do Senhor, individualmente, como servos, como famílias aqui representadas, tem misericórdia de nós, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que as nossas vidas sejam diferentes, Pai amado. Aquilo que precisa ser mudado, possa ser mudado, para a glória de Jesus Cristo, Pai. Nós oramos ao Senhor em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Agora tem a parte aí do gicano, né? Música à vontade, pode trocar de roupa.